Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sinaenco, o Sindicato de Arquitetura e Engenharia, Sergei Augusto Monteiro Fortes. Sergei, é muito comum na nossa sociedade a gente falar assim, ó, depois que aconteceu, falar, eu avisei que isso ia acontecer, e às vezes não avisou. Não é o caso de vocês. Vocês têm provas aí, vocês têm provas aí de que, de fato, vocês fizeram um estudo detalhado, apresentaram isso ao governo, na verdade foi ao governo passado, mas é algo que os governos sabem dessa estrutura. Queria que você mostrasse pra gente esse estudo aí, essas fotos desse estudo que foi feito, tanto em 2009 quanto em 2011, e explicasse um pouco pra gente com relação a essas estruturas aqui do Distrito Federal. Em 2011, nós analisamos 11 estruturas. Algumas a gente sinalizou com sérios problemas entre uma delas, já em 2009, nós apresentávamos aqui a Ponte Costa e Silva, com rachaduras de mais de 3,5 centímetros na base, bastante nítidas, que já levava, nos alertava uma questão de segurança importante. Em 2011, nós refizemos o estudo e ainda tem o carimbo, nada foi feito, que nada foi e a situação piorou, na verdade. A situação foi piorando. É o caso do viaduto, inclusive, também. A situação dele também era piorando. Nós temos o Ponte do Bragueto, pontos importantes nossos, né? Ponte do Bragueto, nós vemos o problema muito de desprendimento de placas, né? Porque quem passa de carro ali por baixo podia ser atingido com placas de concreto caindo sobre o carro. Esse é um problema para a segurança que estava passando ali, mas também alguns problemas de carbonatação. Esse problema que vai diminuindo, por conta de infiltração, vai diminuindo a resistência do concreto e também expondo a ferragem que está ali dentro à corrosão. Então, isso com o tempo, que foi o caso do viaduto, com o tempo ele não aguenta tanto o próprio peso e pode cair. O que aconteceu é que essas estruturas foram feitas e não houve nenhum reparo, nenhuma manutenção até então foi feita? O nosso objetivo a gente vê que teve movimentação no ano passado em alguns viadutos no centro da cidade, com manutenção, que talvez nem todos tenham reparado, mas a gente passa por ali e que já tem o olhar mais clínico, assim, já vai reparando que ações estavam sendo tomadas em várias coisas ali na plataforma da rodoviária. É uma coisa que precisa de manutenção constante por conta de recorrentes problemas com infiltração, principalmente. Não é a chuva, uma chuva, é a chuva ao longo do ano, de muitos anos, em que você não veda, não impede que a água passe por dentro do concreto e fique por lá levando oxigênio e oxidando a ferragem, que pode deteriorar a estrutura e ela perder resistência. Inclusive, com relação à Ponte do Bragueto, que nós mostrávamos aí, o GDF começou a instalar uma barreira para vetar caminhões acima da altura limite. Essa medida é importante, ela é eficaz? Ela, de curto prazo, ela já tem uma eficácia interessante, porque um dos problemas que nós apontamos nesse relatório era aquele desprendimento de placas de concreto da laje inferior da ponte. Muito por causa de um caminhão que passava ali e batia e quebrava a estrutura. Então, ficava com placas soltas, qualquer outro carro que passasse podia ser atingido por uma queda. Então, você impedir certos caminhões de poderem causar esse tipo de acidente novamente é uma das ações para evitar o agravamento da situação. Seria um paliativo? Porque o principal realmente é você ainda não mexer é um apelativo, é uma primeira medida, eu acho. Não é uma correção, ela ainda não é uma correção, ela tomou uma medida para não se agravar pelo menos eu vi passando esses dias pela Ponte do Bragueto vários técnicos inspecionando a estrutura por dentro, eu passei devagarzinho e consegui ver que estavam sendo tomadas atitudes de inspeção mais detalhadas ali. Você tem aí também um estudo da Ponte JK, não é isso? Tem. Que mostra também que vocês a gente evidencia, na verdade, assim, nós temos, a Ponte JK, você vê que tem aquelas juntas de dilatação e ela tem tido uma mobilidade maior um pouco do que o esperado, mas era comum, nas estruturas você tem uma mobilidade das placas terem uma dilatação maior. E aí, só que aqui no eixo, aí pode perceber que todas as vias, e o viaduto é o caso, nós temos uma laje na direita e outra laje à esquerda, e no meio nós temos algum elemento de borracha que aguenta a variação, como numa calçada, que você aguenta a variação do concreto no sol, que ele muda de tamanho, ele expande ou reduz. Para não causar fissuras, você precisa dessas seções aqui. E você coloca uma borracha para evitar que desça água por ali, para dentro do concreto, e também para poder acomodar adequadamente essa
quem está passando por cima não sentir muito toque, 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 né? E aqui a gente mostra que teve uma dilatação maior e que precisa já fazer algum reparo um pouquinho. Esse buraco aumentou, é isso? Por leigo analisar, esse buraco aí que fica entre uma estrutura e outra, pelo que eu estou vendo, ele vem aumentando? Toda estrutura, ela trabalha um pouco, né? Durante algum tempo, algumas estruturas, depois de alguns anos, elas já não trabalham mais tanto, mas existe também uma coisa que nós chamamos que é o de recalque diferencial, que é cada pilares estão apoiados em alguma parte do solo, mesmo que seja mais profundo. E às vezes você tem o solo cede um pouco, então o pilar desce um pouquinho. O problema não é descer a ponte inteira, descer um tiquinho, ninguém vai perceber nada. Mas quando um pilar desce um pouquinho mais do que o outro, isso não é necessariamente um problema estrutural, isso é normal. Mas pode acontecer fissuras ou um alargamento desse tipo de seção aqui, e você tem que intervir. Porque se não intervir, além do incômodo de quem está usando, de estar passando por ali, você pode, com o tempo, agravar outros problemas, que é a entrada de água, fissuras e outras coisas que entra água, e aconteceu o que aconteceu no viaduto. E no caso da Ponte JK, ela foi interditada no último dia 14 após peças de borracha se desprenderem. São essas peças que você está se referindo, não é isso? E quais os outros riscos efetivos que essa ponte ocorre? Pergunto isso também, porque é uma das pontes mais recentes, se não for a mais recente que foi construída aqui no DF. Nós, na época, no relatório de 2011, levantamos algumas preocupações com relação à manutenção periódica. Ainda não eram situações graves como nós vimos no caso da Ponte do Bragueto ou naquele viaduto... Do próprio Eixão. Do próprio Eixão. Mas é claro que, como a gente está requer uma manutenção preventiva, porque se deixar do jeito que está... Aliás, do jeito que está não dá para deixar, porque a população mesmo já está sendo incomodada pelo desprendimento da borracha e pelo passar ali de carro já faz um incômodo com o carro, porque a dilatação foi grande. Mas se deixasse esse tipo de coisa por mais tempo, você tem um problema da infiltração e algum tempo ia diminuindo a resistência do concreto e da ferragem que está lá dentro. O grande recado que fica aqui é exatamente esse, né? Quer dizer, assim como na sua casa você tem que fazer reparos, se tem uma infiltração você tem que reparar, não dá para você fazer uma obra pública e deixar a bel prazer sem fazer essas manutenções. Se tiver um pequeno vazamento ali num banheiro que você nem usa quase, mas ali ele tem um contato, aquela água com um armário de MDF, por exemplo, ele vai estufar e vai estragar todinho, você vai ter que refazer ele todo com um custo muito maior do que se você fizer a manutenção imediata, na hora que precisa. É isso que a gente fica tentando defender. O sindicato tem acesso, por exemplo, a estudos internacionais. Esse estudo internacional é muito importante, mas a gente vai falar no próximo bloco. Perfeito. Tudo bem? Tá então agora nós vamos fazer mais um breve intervalo. Não saia daí, eu volto daqui a pouco.